Grigori Rasputin foi uma das figuras mais misteriosas e emblemáticas do início do século XX. Natural da Sibéria, o simples camponês conseguiu um lugar de prestígio na corte russa e criar laços extremamente íntimos com a família imperial, em especial com a imperatriz Alexandra Feodorovna. Conhecido por ser um monge com poderes sobrenaturais, Rasputin foi protagonista de diversos escândalos e fantasia o imaginário das pessoas até hoje. Afinal, seria ele apenas um charlatão ou, de fato, um homem de Deus? Alexandra acreditava que ele era o único capaz de curar seu filho hemofílico e herdeiro do trono. Por isso, se deixou levar pela sua forte influência, mesmo com importantes políticos e a própria população indo contra essa aproximação. Isso nos leva ao questionamento se a acusação de que Rasputin é o responsável pela queda dos Romanov é justa ou não. Grigori Rasputin apareceu pela primeira vez nos elegantes salões de São Petersburgo em 1905. Ele estava na faixa dos 30 anos, vestia-se de modo simples e não parecia usufruir de muita higiene. Ele se apresentava como um starets, ou seja, uma espécie de monge que vivia na pobreza e se oferecia como guia para almas que estivessem em momentos de angústia. Quando mais jovem, já era conhecido por suas supostas visões e também pelo seu estilo de vida libertino numa pequena vila siberiana. Apesar de ter se casado aos 20 anos com uma camponesa da região e de ter tido 3 filhos, ele frequentemente era visto bêbado, assediando mulheres e arranjando brigas. Chegou a fazer parte de uma seita cujos membros acreditavam alcançar Deus por meio dos arroubos das relações sexuais. Rasputin admitia abertamente que, para ele, o primeiro passo para a santidade era pecar. Mesmo sendo um starets fraudulento por sua mente impura e comportamento imoral, Rasputin chamou a atenção da nobreza. Tinha o olhar penetrante e voz profunda e calma. Conseguia acalmar os aflitos, fazia previsões e sessões de cura. Todo esse pacote foi suficiente para ele adentrar a alta sociedade, que na época buscava significado e sensação no oculto. Apesar da religião oficial da Rússia ser o catolicismo ortodoxo, havia na época uma grande curiosidade para o misticismo, e a aritocracia costumava se reunir em casas de adivinhas e médiuns para receber conselhos e se consultar sobre seu futuro. Foi assim que o autoproclamado monge Grigori Rasputin conseguiu notoriedade. Ele logo chamou a atenção das irmãs Militsa e Anastácia de Montenegro, que estavam sempre envolvidas nesses encontros míticos. Sabendo que Alexei, o filho mais novo do casal imperial, tinha uma saúde frágil, indicaram o curandeiro. Alexei nasceu em agosto de 1904. Após 4 gestações de bebês meninas, a imperatriz Alexandra finalmente assegurou um herdeiro ao trono da Rússia. Para a mãe, o nascimento do garoto significava a coroação de seu casamento, uma bênção que recaíra sobre ela e sobre o povo da Rússia. A alegria da família, porém, durou pouco. Com apenas 6 semanas de vida, o bebê apresentou um intenso sangramento no umbigo. Para desespero de seus pais, Alexei era portador da hemofilia, a chamada doença dos reis. Essa condição médica vinha de uma herança genética por parte da rainha Vitória da Inglaterra, a avó de Alexandra. As mulheres carregam o gene da doença e passam para seus filhos homens, que são os únicos que apresentam os sintomas e sofrem com os mesmos. Ninguém dentro do palácio sabia ao certo o que afligia o casal imperial e o que estava acontecendo com o pequeno Alexei. Nicolau e Alexandra preferiram esconder o diagnóstico, mas era certo que a saúde do bebê era delicada. Tendo descoberto e aceito esse fato, Alexandra passou a preferir ficar sozinha.
Sua lógica era: já que o mundo normal não pode ajudar e não entende, é melhor distanciar-se dele. A família e a igreja se tornaram o seu refúgio. Ela tinha fé em seu Deus, mas achava que não merecia o recebimento de um milagre, pois se culpava pela doença do filho, uma vez que a condição havia sido transmitida pelo seu corpo. Portanto, ela precisava encontrar alguém que fosse mais próximo de Deus para interceder a seu favor. E foi na figura de Grigori Rasputin que Alexandra encontrou a sua resposta. Infelizmente, os russos não conseguiam sentir empatia pela situação de Alexandra, simplesmente porque ninguém sabia o que se passava por trás das paredes do Palácio Alexandre, onde moravam o czar Nicolau II e sua família. A maioria das pessoas não fazia a menor ideia do porquê se isolavam e o porquê Alexandra permitia tamanha aproximação de um camponês de comportamento duvidoso. Sendo assim, achavam que o distanciamento, especialmente o da imperatriz que havia nascido na Alemanha, era uma rejeição à Rússia. Na verdade, Nicolau e Alexandra se questionavam sobre qual seria o destino do garoto, da dinastia e da nação se o povo russo soubesse que o futuro czar era um inválido. Sem saber a resposta, preferiram cercar o assunto de silêncio, o que deixou a família vulnerável a todo tipo de rumor maldoso. Em 1912, Alexei sofreu uma das suas maiores crises hemofílicas. A família imperial estava em viagem pela Polônia quando o menino de apenas 8 anos caiu ao pular para dentro de um barco. Horas depois, foi detectada uma grave hemorragia na coxa e na virilha. Naquela noite, nenhum médico foi capaz de conter o sangramento. Durante 11 dias, Alexei agonizou em febre, dores e delírios. Os pais acreditavam que o seu filho estava morrendo, e atrás dessa cortina de desespero, inacreditavelmente, a rotina da família permanecia igual, todos encenando para tentar esconder do mundo não somente a gravidade da doença, mas também a própria angústia. Quando a esperança já estava se esgotando, Alexandra mandou que chamassem Rasputin, que por sua vez respondeu imediatamente com um telegrama que dizia, abre aspas, Deus enviou suas lágrimas e ouviu suas preces. Não se aflija, o pequenino não vai morrer. Não deixem que os médicos o incomodem muito. Fecha aspas. Um dia depois, a hemorragia parou. Esse foi um dos episódios mais misteriosos da lenda de Rasputin. A partir de então, Alexandra teve a convicção inabalável de que a vida de seu filho estava nas mãos do monge. Quanto mais sucesso fazia com a imperatriz, mais a autoconfiança de Rasputin aumentava perante a sociedade. Ele logo percebeu que, para muitas mulheres, seu lado sensual era tão interessante quanto o espiritual. Os rumores sobre suas aventuras amorosas aumentavam sua misteriosa reputação. Pregando a sua doutrina de que a salvação só é possível com a redenção do pecado, ele oferecia 3 coisas de uma vez: pecado, redenção e salvação. Ou seja, as mulheres encontravam em Rasputin 2 desejos que pareciam irreconciliáveis: a salvação religiosa e a satisfação dos apetites carnais. Para elas e para muitos de seus maridos, inclusive, a concessão dessa suprema honra de se deitar com Starets era motivo de vanglória. Foi a igreja que iniciou a primeira investigação formal das atividades de Rasputin e levou ao czar as primeiras reclamações oficiais. Em 1911, Rasputin e Alexandra se envolveram em um dos maiores rebuliços envolvendo seus nomes. O ataque partiu de um monge chamado Heliodor, depois que Rasputin tentou seduzir e raptar uma freira. Segundo suas acusações, Rasputin havia afirmado para ele que mantinha relações românticas com a imperatriz e chegou até mesmo a mostrar cartas que comprovavam o relacionamento.
No entanto, Alexandra era conhecida por escrever da mesma forma sentimental a todos do seu círculo íntimo. Mesmo assim, Nicolau ficou extremamente ofendido ao ver o nome e a honra de sua esposa arrastados na lama. Nesse interim, o primeiro-ministro Peter Stolypin também havia feito uma investigação sobre Rasputin e o ordenou a sair de São Petersburgo. Posteriormente, em 1915, Rasputin foi flagrado bêbado e no meio de uma confusão no famoso restaurante Yar, em Moscou. Nenhum policial se atreveu a expulsá-lo, então o assistente do ministro do Interior foi acionado e deu autorização para prendê-lo. Rasputin foi retirado vociferando e jurando vingança. Testemunhas afirmaram que ele gritava, afirmando que seu comportamento era o mesmo na frente do czar e que ele podia fazer o que quisesse com Alexandra, a quem ele chamava de garotona. O incidente foi parar em um relatório lido por Nicolau, que exigiu uma explicação. Para evitar mais escândalos, o czar ordenou mais uma vez que Rasputin deixasse a cidade e passasse algum tempo em sua vila natal. Enquanto isso, Alexandra estava certa de que todas as anotações eram pura ficção. No mesmo ano, que marcava o segundo da Primeira Guerra Mundial, Alexandra passou a governar a Rússia como regente, depois que Nicolau se juntou ao exército para se tornar o comandante em chefe no campo. Não foi de se surpreender que, ao ser imbuída de tal função, fez de Rasputin o seu maior conselheiro. Ela confiava a ele a vida de seu filho. Então nada mais justo que também confiar nele para escolher ministros e dirigir a vida de toda a nação. Infelizmente, a imperatriz carecia de experiência e cometeu vários erros. Além de conselheiro, Rasputin era também a sua unidade de medida para avaliar outros homens. Alexandra não dava atenção à aptidão de um ministro em potencial. Só o que importava era que ele aceitasse o homem de Deus. Devido ao cuidado em resguardar uma imagem de homem santo, Alexandra nunca conseguiu ver nada além disso em Rasputin. Sua performance foi engrandecida pelos milagres que ela presenciou junto ao leito de Alexei. Cada vez que se sentia ameaçado, ele agia sobre os medos e a natureza religiosa da imperatriz, dizendo, abre aspas, se me abandonarem a meus inimigos, não vou me preocupar, sou muito capaz de lidar com eles, mas nem você nem o czar podem passar sem mim. Se eu não estiver aqui para protegê-los, perderão seu filho e a coroa em 6 meses. Fecha aspas. Contudo, Rasputin não desejava o poder. Era monarquista e amava o seu país. Havia visto de perto a miséria dos camponeses e não queria piorá-la. Sempre que tinha oportunidade, avisava o casal imperial sobre os problemas nas ferrovias. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, Rasputin implorou para que a Rússia não se envolvesse. Por outro lado, era um homem egoísta e usou de sua influência para benefício exclusivamente próprio. Seu objetivo era simplesmente ser deixado em paz para levar sua vida desregrada sem importunos. Já Alexandra não poderia ser julgada por acatar os conselhos de seu monge, porque simplesmente agia como qualquer mãe em desespero agiria. Protegendo Rasputin, o único capaz de salvar a vida de Alexei, ela protegia o seu maior tesouro, o seu filho. No entanto, talvez Alexandra não fosse tão longe com Rasputin por suas filhas mulheres, uma vez que elas não eram vistas como o futuro do país e da dinastia, tendo em vista que as grã-duquesas não poderiam governar a Rússia, e muito provavelmente se casariam com príncipes de outros reinos, se chegassem à fase adulta. Quanto a Nicolau, ficava claro que ele não era tão afeiçoado por Rasputin quanto sua esposa, mas respeitava a sua santidade. Por ser um homem sem atitude e inseguro, agarrado à crença de que teria sido escolhido por Deus para governar,
foi facilmente influenciado pelos caprichos e deslumbres da imperatriz. No final de dezembro de 1916, o místico caiu em uma armadilha criada pelo príncipe Félix Yusupov, que era casado com a sobrinha de Nicolau. Em uma suposta festa na casa do príncipe, Rasputin sofreu algumas tentativas de envenenamento que não foram capazes de matá-lo, sendo os organizadores da ação homicida obrigados a atirar no Sterets e o jogar nas gélidas águas do rio Neva. 2 dias depois, encontraram o corpo mutilado e coberto de gelo, mas com as mãos erguidas, como se estivesse tentando se soltar das cordas que o amarravam. A autópsia do corpo indicou a presença de água no pulmão, que funcionou como um reforço à fama de místico, pois mesmo envenenado e alvejado, a causa de sua morte havia sido o afogamento e o frio. Suas últimas conversas com Nicolau apontavam para o perigo de desmoronamento da monarquia russa. Em suas últimas semanas de vida, Rasputin escreveu uma carta profética que se tornaria parte de sua lenda. Nela, ele dizia, abre aspas, se eu for morto por assassinos comuns, especialmente por meus irmãos camponeses russos, você, czar, nada tem a temer. Permaneça em seu trono e governe. Mas, se eu for morto por boiardos, nobres, algum dos seus parentes, então ninguém da sua família, ou seja, nenhum dos seus filhos e parentes, permanecerá vivo por mais de 2 anos. Fecha aspas. De fato, Rasputin era menos alienado que o czar e a imperatriz sobre a real situação do país na época. Portanto, não era difícil prever uma tragédia a esse ponto. Na verdade, sua profecia soava mais como uma mera análise política. 3 meses após sua morte, a dinastia Romanov teve o seu fim, com Nicolau II renunciando ao trono. Dessa forma, tem início a Revolução Russa, que resultou na formação da União Soviética. Conclusão: apontar somente um culpado para o fim da dinastia seria um equívoco. É o mesmo que pensar que Lenin revolucionou a Rússia sozinho. De fato, ele é o maior símbolo da Revolução Russa, mas sem a adesão do povo e suas motivações, nada teria acontecido e o mundo hoje seria diferente. As decisões e crenças de todos os envolvidos moldaram e direcionaram os acontecimentos mundiais do século XX, que, por sua vez, influenciaram todo o presente, como também o destino de uma família imperial inteira. A verdade é que a história não é determinista e não pode ser explicada dessa forma, pois todas as forças estão em ações complexas que, quando em interação, produzem diferenças gigantes no resultado. Com a política acontece o mesmo, e especialistas normalmente não conseguem prever com exatidão uma revolução. Se conseguissem, ela não irromperia. Por isso, estudar a história é tão importante, pois serve para entender que nossa situação presente não é natural nem inevitável e, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos.